Veneziano Exaldo Rego, senadores, senadoras. Eu venho vindo agora da casa do presidente Rodrigo Pacheco. O presidente Rodrigo Pacheco, que esteve no Rio Grande do Sul nesse fim de semana, viu lá o clamor, ouviu o desespero de um Estado. Como a gente fala, presidente, tivemos incidentes relacionados ao clima situado num ou outro ponto do Estado. No caso do Rio Grande do Sul é diferente. É todo o Estado. Para de chover numa área, vai para outra. Mas tudo vai para o rio. E o rio, como a gente fala, das curvas que ele tem a dar nas montanhas e vai para o mar, não vai para o Rio Guaíba. E o Guaíba, que é chamado Lago Guaíba, ele está quase que no centro da grande Porto Alegre, da região metropolitana. Ele está na capital e na volta se espalham inúmeras cidades. O clima e o local é de muito choro, muita tristeza, de pais que estão perdendo os filhos, de filhos que estão perdendo os pais e os avós. Eu discorria lá de uma situação em que os próprios bombeiros falavam, no centro, lá onde estão reunidos mais de 550 pessoas, que conforme a região que eles iam, estou falando agora de Canoas, né, ele tinha que escolher quem é que eles iam levar. E me lembro da declaração, inclusive, de um prefeito. Eu tinha 2 regiões da cidade para mandar o socorro. E os bombeiros me disseram, se vamos numa, na outra, não dá tempo de voltar para recolhê-los. Por isso que tem muita criança. A UBRA mandou recentemente para mim, mandou hoje ainda, uma informação que estão recolhendo as crianças porque os pais não voltaram. Calcule as pessoas que estão lá naquele centro onde estão reunindo as pessoas, ginásio de esporte, enfim, espaço de escola, e as crianças dizem, e o pai? E o psicólogo que está lá, o enfermeiro diz, não, eles vão vir, eles sabem que não vão vir. Espera, calma, não chora. Essa é a situação. É milhares de pessoas. Senador veneziano, calcule, o meu escritório fica entre um bairro simples e indo para a classe média. O bairro simples é a região mais baixa, onde passa o rio lá no fundo, e a água vem varrendo a população. Centenas de pessoas caminhando com cesta, com filho no colo e buscando um espaço onde a água não os pegue. E outros tantos não querem abandonar a casa, vão para o 2º andar e a água só vai subindo silenciosamente. Tudo isso nós falamos lá com o presidente e ele já tinha estado lá com o presidente Lula e tinha verificado o que está acontecendo. É algo de fato assim, de assustar, apavorar e de fazer que as lágrimas caiam no rosto de qualquer mortal que vê aquilo que está se vendo lá. Mas, se vocês vão permitir, eu vou desenvolver um pouco as anotações que eu tenho aqui sobre esse momento. Em meio à devastação que atinge o Rio Grande do Sul, surgem valores que ultrapassam qualquer descrição que eu fizer aqui. É importante dizer da solidariedade do Brasil. Não é só dos gaúchos e gaúchas. O Brasil está solidário. Senadores me ligam, dizem, veja aí com a FAB, eu tenho aqui para lotar um avião para mandar para lá comida, cobertor, que falta muito, um colchãozinho daqueles bem fininhos que ajuda. Então, a solidariedade, a compaixão e um espírito de humanidade, eu diria, são faróis que iluminam o nosso caminho. As palavras parecem pequenas, eu diria, diante de
tanto sofrimento. A água invadiu o meu escritório, mas e daí? Eu posso mandar pintar, eu posso mandar tirar, mudar o piso se eu quiser, mas pense aqueles que não têm nada, não tem nada, pedindo uma camisa, uma roupa, um sapato, não tem mais nada, documentos não tem. E são gente como a gente. Essa é a realidade. Por isso que eu digo que palavras não têm tamanho aqui para expressar tragédia, catástrofe, calamidade, todas insuficientes para expressar a dor que assola o nosso Estado. Eu vim sexta, presidente. Calcula a água subindo e eles me ligando. Digo, não tem como voltar, porque não tem, o aeroporto está todo alagado. E eu aqui acompanhando de passo a passo. Presidente, os relatos das vítimas são como flechas, eu diria, que atinge o coração de qualquer cidadão. De qualquer cidadão. Não importa o partido, a história, a sua vida. Enfim, temos testemunhando, vendo perdas irreparáveis. Pais perdendo filhos. Mãe perdendo filhos. Crianças perdendo pais e avós. Jovens, idosos, lares, sonhos varridos pela força da natureza, que há tempo vem alertando. Parem de nos agredir. Parem de nos matar. As cifras revelam a dimensão do impacto. Centenas de municípios, quase 400, atingidos, milhares de pessoas desabrigadas, dezenas e dezenas de vidas até o momento perdidas. Falo em 76, 78, mas pela altura do que eu vejo lá, presidente, é mais que 100. Por trás dos números, há histórias de heroísmo, de pessoas que arriscaram suas próprias vidas para resgatar outros da tragédia. E alguns desses morreram, esses heróis. Desde a semana passada, o Estado é atingido por fortes chuvas que ocasionaram essas enchentes. Alagamento, transbordamento, deslizamento dos morros, estradas bloqueadas, inúmeras pontes rompidas, pessoas ilhadas, cidades embaixo d'água. Há mortos, mas há também em torno de 110 desaparecidos. Pontes que ligam Porto Alegre ao interior, maioria interrompidas. Da mesma forma, as vias de acesso à região metropolitana. Regiões de Santa Maria, Vale do Taquari, Serra, Metropolitana, Canoas, onde eu moro, por exemplo, Caxias, onde nasci, virou um imenso oceano. O cenário é de guerra no Estado, assistindo-se assim as pessoas perderem tudo, até seus documentos. Que quando a água vem numa avalanche, ou tu corre ou tu morre. Até agora, 345 municípios foram atingidos. Mais de 850 mil pessoas afetadas. Mais de 1 milhão de pessoas, eu diria, sem medo de errar, afetadas. 265 municípios em estado de calamidade pública. Mais de 200 mil desalojados. 276 que apareceram com escoriações, feridos, né? 105 desaparecidos. Aqui o número já está em 83 pessoas mortas. Antes de eu ir lá para a presidência do Senado, estava em 78. Agora aqui já é 83, porque os desaparecidos, infelizmente, muitos vão aparecendo os mortos. Milhares e milhares em abrigo. Barcos e helicópteros fazem o resgate. Mais de 20 mil pessoas foram resgatadas. Mais de 3 mil animais resgatados. Todos esses dados que falei aqui
estão sendo atualizados. Essa hora já pode ser muito mais do que aquilo que eu estou falando aqui. No entanto, é nos momentos mais difíceis que a verdadeira essência humana se revela. Em meio ao caos, as mãos se estendem do povo brasileiro para o povo gaúcho, em gestos de solidariedade, mostrando que, apesar das adversidades que existem, estamos unidos na busca por salvar vidas e garantir a segurança daqueles que mais precisam. Cumprimento aqui as autoridades, o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, a Força Nacional, a Defesa Civil, a Polícia Rodoviária, a Polícia dos Presídios, os socorristas, os voluntários, trabalham incansavelmente, dia e noite, para oferecer auxílio e conforto aos afetados. Teve uma situação, presidente, em que motoqueiros, esses de trilha, eles passaram e viram que um amigo não vinha. Daí que nos viram, tinha o morro despencado, né, em cima dele. Daí, os socorristas que estavam mais próximos disseram, não adianta ir, que ele já deu, não tem mais volta, e vai continuar caindo. Esses meninos, jovens, deram a volta por trás do morro, subiram o morro para ir lá tirar o amigo. Só que não deu tempo. Eles chegaram lá e tentavam tirar em cima do barro, que estava tudo em cima dele. Ele só disse adeus para eles, esperou ele chegar e morreu. São histórias como essa, são centenas de histórias como essa. Os voluntários trabalham incansavelmente, com o seu carro, com a sua bicicleta, com qualquer jeito, com o seu barquinho, dia e noite, para auxiliar ou confortar aqueles afetados que no meio da noite gritam: onde está o helicóptero? É que não tem helicóptero para todos. Não é falha dos bravos soldados brasileiros, dos aeronautas. O governo federal e estadual une esforços, demonstrando que a cooperação é a chave para enfrentar os desafios. As prefeituras fazendo tudo que podem. O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva estiveram lá, junto com 13 ministros. Esteve também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e tenho que dizer, sempre com a presença do governador Eduardo Leite. Ele participa de todos os movimentos. Ele está sendo um guerreiro. Se nós todos estamos aqui, eu, inclusive, deixando as lágrimas escorrer aqui, não que eu queira, gostaria de não deixar elas correrem pelo rosto, mas reconheço também o trabalho do governador Eduardo Leite. O encontro com o presidente Lula, ministro e o governador, foi para tratar dessa tragédia e buscar construir ajudas humanitárias, inclusive olhando para o futuro. Como reconstruir o Estado, como se prevenir para momentos como esse. Algumas ações já feitas: criação do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, operando em alerta máximo. Mais de 13 mil militares, 951 viaturas, 30 aeronaves, 182 embarcações das Forças Armadas, hospitais de campanha, tem 2, 3 instalados, apoiando e protegendo e tentando salvar as vítimas das enchentes. 20 mil pessoas resgatadas, aí eu repito, mais de 3 mil animais. Medidas tomadas até o momento podem ser para muitos paliativas, mas nesse momento um cobertor eles estão pedindo, por amor de Deus, e um cobertor custa R$20. A diretora Ilana, que está coordenando isso aqui no Senado, né? Mas unindo todos nós, os senadores e os funcionários da casa.
Se buscou também a antecipação da Bolsa Família para todos os municípios do Estado. O governo assumiu o compromisso de liberar. Antecipação do PPC para mais de 250 mil famílias. Liberação de 10 milhões para o auxílio de abrigamento, assim chamado. 55 milhões para a contenção das encostas, que vão despencando em cima das estradas e das casas, varrendo casas inteiras. 23,8 milhões para a obra de saneamento em áreas afetadas. Liberação do pagamento de 580 milhões em emendas para o Estado. Eu, senhor presidente, tenho dito que emendas parlamentares, nessa hora, elas têm que ser dirigidas para uma situação como essa. Eu disse que entre emendas de bancada e emendas de parlamentar, nós devemos chegar aí, conforme o caso, porque tem casos e casos, né, a 90 milhões por cada parlamentar. Estou somando bancada e aquelas emendas que a gente consegue ainda, né, para a saúde, por exemplo, que foge um pouco, mas tudo com esse objetivo. Elas deveriam ser todas liberadas e eu quero isso e vou trabalhar para isso. E tenho que dar um dos exemplos, né, porque não é só eu. Outros tantos farão isso que eu sei, para que seja liberado o mais rápido possível. E assim o governo se comprometeu de antecipar para liberar as emendas individual e de bancada, claro, principalmente para a bancada gaúcha, né? São 3 senadores e 31 deputados. A instalação do Centro de Operação de Emergência e Saúde, monitoramento do impacto do território indígena, evacuação e alojamento das comunidades afetadas, 8,4 milhões para a compra de 52 mil cesta básica. E aí, 8,4 milhões, mas pode ser 16 milhões, pode ser 20 milhões para comprar cesta básica mesmo. Porque se os caminhões não passam, como é que vão chegar alimentos nas cidades? E cidades obreiras, de trabalhadores, agricultores, pequenos e micros empresários que perderam tudo também, como é que faz? Nós vamos ter que ter um plano para eles. Como é que você vai fazer para que eles voltem a produzir e abastecer, inclusive, os grandes centros? Tudo isso é uma situação de emergência. Nós vamos ter que nos movimentar nesse sentido. Enfim, senhor presidente, a população atingida pelas chuvas sofre e sofre muito. É o terceiro quarto, senhor presidente, ciclone ou chuvas torrenciais que aconteceram agora, em pouco tempo. É preciso que se envie equipe de saúde, medicamentos, insumos, a criação de sala de situação na Anatel com principais empresas de telefonia para viabilizar sinal de telefone e internet, que a maioria da cidade está sem telefone, sem internet, sem luz, sem água, onde a água chegou, agredindo a todos. Recuperação das rodovias, acolhimento e distribuição de mantimentos. Instituto Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão pondo os institutos à disposição desta população. Articulação com as empresas produtoras de oxigênio para garantir fornecimento aos hospitais. Só no Hospital de Canoas, senhor presidente, na minha cidade, e a culpa não é aqui do querido prefeito Jairo Jorge, que é um guerreiro lá, está dia e noite na rua, como está o Eduardo, está ele e tal, o Ari Vanazzi, São Leopoldo, cidade também coberta, mas faltou oxigênio e morreram 9 pessoas, num só hospital. Enfim, mas estão, pelo outro lado, no lado da solidariedade, estão chegando no Rio Grande do Sul toneladas de roupa e de calçado, 60 toneladas, 70 toneladas. A Receita Federal está também encaminhando tudo aquilo que eles arrecadam, que é, digamos, que é indevido, que é contrabando, sei lá o que é, manda tudo para que essa população que não tem nada, quer um lençol, quer um casaco, quer um boné. A Receita Federal está cumprindo o seu papel. Remanejamento de recursos para o aeroporto de Porto Alegre, que está embaixo d'água. Eu queria ir para lá hoje ou amanhã, não vou, nem depois da manhã. Dizem que é 10 dias para recuperar o aeroporto. Liberação do saque calamidade do FGTS para atingidos pela catástrofe. Apoio a clientes da região afetada com crédito contratado da Caixa Econômica Federal. Importante falar que o concurso nacional unificado foi cancelado em boa hora em todo o Brasil. Senhor presidente,
eu participei, ainda na Assembleia Legislativa, de uma reunião com a bancada federal e a estadual e com a presença de alguns prefeitos. E se tomou algumas medidas a partir dali, pelo menos o encaminhamento, né? Uma delas foi as emendas individuais de bancada, que eu acho que não cabe nem discutir, tem que fazer. Reunião urgente dos senadores para elaborar uma proposta de prevenção e combate aos desastres climáticos e à situação atual, que o presidente Rodrigo Pacheco já fez hoje. Chamou os 3 senadores e lá estivemos, e de lá saiu essa sugestão de nós fazermos parte de uma comissão de emergência, uma comissão externa, para acompanhar a situação do Rio Grande, que não é só agora. Passado esse momento, como é que tu vai reconstruir o Estado? Vai precisar quanto tempo? 1 ano, 2, 3, para ver o tamanho do estrago. Reafirmamos também que o Decreto Legislativo número 100 de 2023, parceria entre o governador do Rio Grande do Sul e o Rodrigo Pacheco, e o presidente Rodrigo Pacheco, eu fui relator, ele está em vigência até o fim desse ano, até o fim de 2024, não é só para 2023. Enfim, quero enaltecer o trabalho aqui da Casa. Parceria com os gabinetes dos senadores, consulados do Grêmio, do Inter, Shopping, Pátio Brasil, Associação da Polícia do Congresso, CTGs, Estância Gaúcha, Jaime Carneiro Brau, Bancada Federal Gaúcha, Escritório da Representação do Rio Grande do Sul, estão unidos nesse grande movimento de recolher cobertores. Esperamos que até amanhã, em torno de 5.000 cobertores já tenham sido recolhidos para mandar para o Rio Grande. O Rio Grande do Sul está recebendo ajuda de todo o país, reconhecemos. Obrigado, Brasil. Associações de voluntários estão mandando mantimento, roupa, fazendo o chamado Pix, mandando mensagens de conforto. Aqui eu termino, presidente. Governos estaduais mandaram ajuda, entre eles Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e tantos outros, que não estou aqui relatando, que são muitos. Nossos irmãos uruguai e argentino também estão solidários e mandaram ajuda. Que a luz da solidariedade continue a brilhar, mesmo nos momentos mais tenebrosos, guiando-nos pelo caminho da esperança e da reconstrução. Senhor presidente, por fim, a sociedade brasileira, o setor econômico, os governos federal, estadual e municipal, assim como os legislativos, nos 3 níveis, precisam mais do que nunca estar juntos, compreender de uma vez por todas que quando a natureza é agredida, ela um dia vai reagir. E nós temos que cuidar para não agredir a natureza. José Lutzenberg, agrônomo, um dos fundadores da Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente, AGAPAM, um dos maiores ambientalistas do país, falecido ainda em 2002, já alertava no início dos anos 70, abro aspas, está claro que a espécie humana não poderá continuar por muito tempo com a sua cegueira ambiental, a sua falta de escrúpulo na exploração da natureza. Tudo tem seu preço, dizia ele. Fechar aspas. Termino com essa frase, senhor presidente, desse grande homem público que deu a sua vida em defesa do meio ambiente, José Lutzenberg. Lá atrás, em 1970, ele já anunciava o que ia acontecer no Brasil e no nosso estado.